Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual momento você me vê e me ouve do outro lado. Para você que chega agora, eu me chamo Raimunda e sou responsável pelo canal Raimunda Santana Arte. Eu te convido aqui para me te dar uma dica que de repente pode estar te ajudando, né? Hoje é um vídeo de dica. Então, para você que chegou agora, eu começo aqui com uma palavra para edificar nossas vidas. E hoje a palavra está em Jó 12, diz assim: Jó defende-se das acusações de seus amigos. Então Jó respondeu e disse: Na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como está? Eu sou irisão para os meus amigos, que invoca a Deus, e ele me responde. O justo e o reto servem de irisão. Irisão. Então, gente, vou ler aqui até o 4, né? E aí vamos meditar adiante aí, porque eu tenho que trazer esse vídeo para vocês logo. Porque eu vou falar um pouquinho com vocês aqui, mas a palavra de Deus é mais importante para a minha vida, com certeza para a sua vida também, porque não é sobre religião, é sobre Deus, é sobre o nosso Criador, é nosso Pai, né? Nosso Pai Celestial que nos formou, que nos criou, né? Estamos aqui respirando, glórias a Ele, graças a Ele. Então, pessoal, eu vim trazer para vocês aqui como é que eu faço para me organizar, né? Como eu faço para me organizar, para mim estar trabalhando, para mim ser mais produtiva, eu sendo mãe, eu sendo esposa, né? Porque minha esposa, porque eu sendo esposa, mãe, dona de casa, serva do Pai do Deus Altíssimo, filha do Deus Altíssimo. E como eu faço para me organizar? Como eu faço para mim não me sobrecarregar? Como eu faço para mim pro crochê sim não ser um hobby, porque já não é mais um hobby, né? Comecei como um hobby aí. Comecei com crochê sim, porque eu sempre gostei, eu acho que já relatei no vídeo para vocês bem aí, vocês estão há muito tempo comigo. Eu sempre gostei, sempre tive vontade de aprender e aprendi, graças a Deus, né? Através de uma patroa que me ensinou ali. E aí de 5 anos pra cá eu realmente trabalho literalmente com o meu crochê, né? Então, assim, mas pra mim é um trabalho, mas não é sufocante. Vocês já pensaram? Olha o que Deus trouxe na minha mente. Deixa eu me arrumar aqui, gente. Porque eu tô com um negócio debaixo da mesa e aí eu fico assim, né? Então, o que acontece? Eu vou ficar um pouquinho distante, talvez, de vocês. Eu vou ficar aqui. Você já pensou um trabalho que você tá trabalhando de CLT e aí você tá sufocada? Tipo, ai, o que você vai fazer? Eu vou sair. Não aguento, não sei o que. Não é assim? Eu já trabalhei assim, gente. Eu sei como é que é. Mas se você está trabalhando por si próprio, você vai se cobrar, você está muito se cobrando. Então, se você está se cobrando demais, você para analisar se é legal. Não é legal. Então, assim, não se sobrecarregue, não se compare, né? Conforme eu já vi o pessoal falando pra mim, amém. Eu sou muito grata a Deus, porque assim, eu sou eu mesma, tá, gente? Assim, eu sou inspirada por outras pessoas e quero inspirar outras pessoas, independente de ser homem ou mulher, entendeu? Mas assim, eu não me sobrecarrego. Porque eu já tive problema de estresse. Estresse, sim. Pode usar estresse para outra ansiedade. Não sei dizer para vocês o que realmente aconteceu comigo. Porém, realmente, na época que eu fui no médico, a médica falou que era estresse, que caía assim meu cabelo, gente. Meu cabelo aqui, ele tá natural, certo? Ele tá natural assim, gente, que eu coloco gelatina, pra ele ficar assim, né? Os cachinhos deles é ele é bem, como é que eu vou falar, enroladinho, né? Então ele é muito encolhimento, dá muito fator de encolhimento. Se você ver, eu puxar aqui um fio, Raimundo, que tem a ver com crochê, isso é pra mim te falando pra você que tá de repente você tá aí e tá triste por algum motivo. Ó, vem aqui. Se eu puxar, se eu fizer uma escova, ele vai bater aqui. Mas o que acontece que eu tô falando pra vocês sobre isso? É porque eu tô falando pra vocês sobre o problema que eu tive de saúde em relação ao estresse. E o meu cabelo caía, ficava lisinho. É aquele elapecia, uma coisa assim que é o nome que a médica deu na época, eu não lembro muito bem. E eu tive isso, gente. Eu sei o que é. Eu sei o que é você tá puxando o seu fiozinho de cabelo para tapar aquele rombo que tava ali. Até a médica descobrir que era estresse. E a médica falou para mim o seguinte. Falou pro meu esposo e falou. Ela tem que fazer alguma coisa que seja com a mão, né?
manual, trabalho manual, para que ela venha. Na época eu trabalhava, trabalhava fora. Ela tem que fazer alguma coisa para ela ter pra ocupar a mente, que desfocar daquilo ali que estressa ela. E aí, na época, eu comecei a fazer florzinha de EVA, gente. Eu fiz florzinha de EVA, não tinha internet. Eu fazia florzinha de EVA porque eu pegava a folha, por exemplo, pegava uma folha de goiabeira, aí eu botava em cima do EVA e tirava aquele molde daquela folha. Como que eu fazia? Eu esquentava o EVA, pegava aquela folha e colocava em cima e ficava o formato da folha direitinho, tá? Aquela folha era descartada depois, mas ficava o formato da folha do jeito que tá lá. Queria uma folha grandona, pegava uma folha de mangueira e era assim que eu fazia, gente. Não sei porque eu tô falando aqui, mas Deus tá permitindo, eu já vou mostrar o crochê pra vocês. Então, é sobre você ter um começo e você escolher não ficar estacionada naquilo ali. Então, há 5 anos atrás, eu peguei e fui desenvolver o crochê, porque aí eu peguei costura, eu fazia costura, costurava, eu tenho minha máquina de costura, tô com muita vontade de voltar a costurar. Fiz coxa de cama, fiz várias coxas de cama, tanto que as minhas clientes perguntam, você não faz mais coxa de cama, você não faz mais capa de almofada. Eu sei que eu tenho minha lojinha, eu sei que eu tenho que botar não só crochê, eu tenho que botar outras coisas. Porém, o crochê, aonde eu vou, eu vou levar minha agulha. Eu levo a minha tesoura, eu levo se eu quiser, isso é se eu quiser. É uma decisão minha, né? Esses dias aí, até eu vi uma postagem aí, e que aí a minha amiga até colocou lá no WhatsApp dela, eu falei assim, eu discordo. Em relação ao crochê, se você não levar a linha, você vai ter abstinência. Eu discordo. Eu discordo porque é um trabalho e você não pode se sobrecarregar. Se eu quiser levar, a escolha é minha. Se eu quiser levar, eu vou levar. Se eu não quiser levar, eu não levo. Se eu quiser adiantar um trabalho, conforme ontem eu tive que sair, ontem foi segunda, e eu tive que sair para resolver umas coisas, e eu tive que levar para me finalizar meu tapete, mas foi escolha minha. Eu crochetei lá? Crochetei, mas até umas partes. Depois eu falei, quer saber, eu vou deixar em casa, eu termino. E foi assim, entendeu, gente? Então, é sobre isso, gente. Deus está no controle de tudo e você não pode se sobrecarregar. Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu acho que eu falei para vocês, eu acho que vocês entenderam. Porque quando eu venho para cá, eu oro a Deus para me dar sabedoria nas palavras, para Deus falar com quem Ele quer falar através da minha vida. Espero estar inspirando vocês. Eu mostrei para vocês as tonalidades de cor que eu teria estar trabalhando na semana. Já tô com 2 tapetinhos prontos, porém não é a mesma tonalidade de cor, porque eu fiz estrategicamente para me mostrar para vocês como é que eu faço para me organizar. O que eu fiz? Eu peguei aquelas 5 cores, são 5, ele tem 1, 2, 3, eu aqui. Calma aí, gente, que eu vou contar aqui. Eu tenho 3, 4, 5. Eu tenho 5 cores que eu mostrei pra vocês aí. O que eu fiz? Eu adiantei. Como que eu faço pra mim me adiantar se eu tô fazendo uma base e eu quero fazer logo tudo? Não vou fazer tudo só num dia, não, tá, gente? Eu vou fazendo o que me prende mais ali naquele trabalho. É a contagem de ponto? É o que eu vou fazer. Eu vou fazer todas as contagens de ponto. Esse tapete aqui, eu peguei ele, Deus padronizou pra mim. Se você ver os outros que eu fiz aí, Deus padronizou. Na aula eu ensino ele com 35 correntinhas, só que aqui, pra esse tamanho que eu vendo a R$25, esse aqui, né? Esse daqui eu vendo assim, o pazinho a R$50. Deus padronizou pra mim, gente. Não fui eu que padronizei. Nos outros vídeos aí eu falo pra vocês como é que foi. Eu fiz com 16 correntinha, eu fiz com 26 correntinha e saiu o mesmo tamanho. Então, Deus padronizou aquele tamanho ali pra mim e me deu ali na sabedoria, como eu falei pra vocês em relação ao que eu ia falar pra vocês em relação ao projeto. Eu fiz o projeto Aline Raquel, tá? Eu fiz o projeto Aline Raquel, botei lá, tá lá. Porque não tá aqui comigo, depois eu vou mostrar pra vocês onde eu anotei, onde eu fiz o primeiro projeto que eu fiz, botei Deus na frente. Deus sendo o patrão e eu sendo a funcionária. Deus escolheu as coisas. Eu orei antes de ir, pedi pra Deus, né? Deus me deu condições de comprar ali o fio mais em conta. Deus me deu, que teve uma promoção. Deus, ele é infinitamente, sabe, gente, ele é muito bom. E eu escolhi as cores. Eu fui escrevendo as cores de noite e a minha filha pequena não tinha visto. Agora que ela começou a saber ler, tá, gente? E eu de manhã, eu orei a Deus. Eu falei assim, Deus, eu quero que o Senhor me confirme. Eu no meu pensamento, eu e Deus, quero que o Senhor me confirme se eu tô certo nessas cores, porque é uma pronta entrega, gente. Então, pronta entrega você faz ali, e a cor que vier você faz, e aí vem aquela cliente pra comprar.
E eu pedi a Deus, para Deus me dar sabedoria nas cores que eu ia usar para fazer os pares de tapete, porque eu sabia que ia dar para fazer o par de tapete com um cone. Então, eu pedi para Deus me dar sabedoria, eu pedi para Deus confirmar para mim, antes de eu ir lá na loja comprar, consagrar cada uma cor, para o Senhor consagrar. Eu me vi lá naquela prateleira, naquele corredor onde tem os fios, pedi para Deus consagrar cada cor que eu ia pegar, cada cliente, abençoasse cada cliente que ia receber aquele trabalho. É assim que eu faço, não sei porque, mas eu estou falando para você. Pedi para Deus consagrar, né? E preparar as pessoas que iam comprar. Que ele sabia quais eram as pessoas que iam comprar, então que ele preparasse as cores. E assim foi, gente. O que acontece? De manhã, eu pedi confirmação para Deus de noite no meu pensamento. De manhã eu cheguei, eu já tinha anotado as coisas à noite. De manhã eu perguntei para minha filha pequena: filha, qual cor a mamãe vai fazer? Outro tapete desse daqui. Qual cor que você acha que a mamãe deve fazer? E ela foi falando: mamãe, faz um assim, faz um assim, faz um assim, faz um assim. E eu não tinha olhado a minha lista. E eu fui fazendo a listinha dela, que ela tinha falado para mim. Mãe, você tem que botar tal cor, tal cor, tal cor, faz tal cor. Tá bom. Gente, depois eu fui comparar a minha lista. Isso é um testemunho. A minha lista que eu tinha feito batia com a dela. Então, ali eu tive confirmação que eu teria que comprar aquelas cores exatas que ia sair. E eu fiz aí os tapetes e, graças a Deus, não tem nenhum daquele lá que eu fiz, conforme eu falei pra vocês. Tanto é que essa senhora pediu mais pra minha amiga, né, que eu viesse fazer mais. Eu não tava nem no meu, assim, de fazer. Eu faço, porque de vez em quando alguém chega, eu quero um tapetinho daquele. Eu quero um, conforme eu entreguei domingo passado, se não me engano, foi domingo passado, domingo retrasado. Eu passei um, né, que eu fiz um preto aí, para entregar, já fiz 2 para essa cliente, mas ela paga R$ 30 em cada um, tá, gente? Por quê? Porque eu faço com 35 correntinha. Quando é a um é 30, 2,50. O de 2,50 é o tamanho desse aqui. Gente, tá sendo barulho que eu tô fazendo obra. Deixa eu ver se eu fecho aqui. Calma aí, vou levantar aqui. Mas bati aí, gente. Eu bati aqui para barulho, porque estão fazendo trabalho ali, aí tá batendo, mas no fundo, mas não é nada de mais não. Aí o que acontece? Eu fechei lá a janelinha. Aí, pessoal, para ver se abafa um pouco. Voltando no assunto aqui. Aí eu peguei, fui, me perdi, né? Levei pra senhora, pra moça lá, né? O de R$ 30, que é o padronizado. O de R$ 30, ele é padronizado, ele dá quase 75, acho por aí. Não sei, eu vou medir pra vocês. Esse daqui, ele dá 60 e poucos centímetros, tá? De comprimento, acho que por 40 de largura. Eu vou até medir aqui pra mostrar pra vocês, tá? Pra mim não desfocar daqui, gente, pra mim não fugir do assunto, porque eu tive que levantar lá, pra mim não perder. Se você ainda tá aí comigo, né? Então, gente, eu vou medir daqui. Ele dá 64 centímetros de comprimento por 42 de largura. Então, ele é um bom tamanho aí, tá? Eu faço o pazinho dele a R$ 50. E aí, essa senhora falou que queria mais, aí eu falei assim, eu vou fazer com 35 correntinhas. Depois eu digo, não. Eu já fiz, ela gostou daquele tamanho, já foi aquele tamanho que Deus padronizou, orei a Deus novamente. E eu tinha umas cores que eu já tinha comprado aqui, eu digo, então eu vou fazer, que eu queria fazer jogo de banheiro. Eu sou aquela pessoa que gosta muito de fazer jogo de banheiro. Agora, a minha caçula falou assim pra mim, mãe, a senhora tem que fazer mais jogo de cozinha. Gente, a gente tem que estar sensível à voz de Deus, porque as crianças são bênção, tá? Nós somos bênção, mas a criança também é usada por Deus. Mãe, você tem que fazer mais jogo de cozinha. E aí, gente, eu vou fazer mais jogo de cozinha. Só que agora eu tenho que bater a minha meta de fazer os tapetinhos. Bater a minha meta de entregar os tapetes que tem que fazer 5 pra minha cliente. Tô esperando a linha chegar pra mim finalizar, que é o que eu falei pra vocês, que é o tapete Daniele aí, tá? Que temos vídeo lá no AD, que eu falei pra vocês sobre, mas eu vou gravar a aula dele aqui nesse canal também, tá? Pra deixar aqui pra vocês que estão aqui já há tempo comigo. Eu vou botar, mas aqui eu vou botar em outra cor. Agora, voltando como é que eu faço, você pode dizer, nossa, ela embolou tudo. Gente, tô falando com vocês como se eu estivesse falando com alguém na minha sala. Eu sou assim, eu sou real. Sou real, gente. Olha o real aqui. Tô fazendo assim, eu sou real. Tá aqui meus dedinhos. Vocês já viram um esmalte? Eu já fiz, já pintei. Já fiz um vídeo com essa mesma esmalte, entendeu? Então, mudei de roupa, mudei de brinco. É isso aí. Sou real. Real mesmo. Então, como que eu faço pra ser produtivo e de repente te ajuda? Já estamos aí com um tempinho de vídeo. Aqui, eu faço todas as contagens. Como eu começo? Eu começo desse jeito aqui, ó. Pego cada cone e faço essa partezinha aqui do meio, tá, gente? Você está dando vocês aí. A parte do meio. Faço todinha essas partezinhas do meio. Não faço essa daqui.
Começo com 26 correntinhas. Então, eu vou lá, faço todas as 26 correntinhas de cada cone, tá? De cada cone, eu faço 26 correntinhas. Deixo lá feitas as correntinhas. Digamos que eu tô aqui, ó. Aí, eu faço aqui 26 correntinhas. Deixo nessa cor 26 correntinhas lá quietinha. Aí, você pode dizer, nossa, mas por que não faz logo tudo? Pra mim, funciona. Venho lá 26 correntinhas na outra cor. Depois, eu venho vindo, fazendo toda essa parte aqui, ó. Tá? A parte dos pontos altos, 26 pontos altos, mais argolinha, mais os 10 pontos altos aqui que eu faço aqui dentro. E aí, depois eu venho fazendo toda essa base aqui, fica desse jeito aqui, ó. Porque nessa contagem de ponto aqui, senão eu me perco. Mesmo que eu tenha sido eu que tenha criado o tapete, às vezes eu precisava ir na aula para me fazer. Quando é com 35 para me contar. Então, eu deixo um já de reserva ali para me contar os pontos. Porque se eu não me atentar aqui, ó, na mesma quantidade de bloquinho, eu erro aqui. Porque eu tenho que deixar a mesma quantidade daqui, é a mesma quantidade de cá. Se eu fizer uma passadeira, eu vou aumentar, eu tenho que ter o tanto de bloquinho de um lado, eu tenho que ter o bloquinho do outro. E tenho sempre que ter esse tanto, ó, 1, 2, 3, que é pra fazer as 3 folhinhas ali. Então, eu faço todos aqui, eu tô, ó, com 1 e 2, tá? Eu tô com 2 aqui nesse jeito aqui, porque eu tô com 1 que eu já tô quase chegando aqui pra fazer bico de acabamento, que é esse daqui, que é o roxinho, tá? Ó, pra vocês verem, ó. Fiz daquele jeito, agora eu vou vir subindo, vou fazer ele todinho. Quando eu finalizar ele aqui, eu já faço o bico de acabamento dele. Não deixo o bico pra fazer depois. Já faço ele todinho e o bico de acabamento eu faço todo pra me liberar esse cone. Aí, certo? Eu fiz um. Vou pro outro, solto aquele lá e venho pra esse, faço o bico de acabamento, libera aquele cone. Venho para esse aqui novamente, faço, libero aquele cone. Então, aqui eu já tenho 1, 2 e 3. Eu já liberei 3 cones, eu tenho 3 tapetes. Aí, eu vou novamente e faço tudo que eu fiz lá, né, naquelas tonalidades. Assim, o nome não cansa a tua vista. Aí, eu vou, faço todas aquelas correntes, né, novamente. Faço todas as bases novamente e venho repetindo e vou formando meus pazinhos. Por exemplo, que agora, quando eu vier de novo, vou fazer. Já tô aqui, ó, com o azul, tá, que vocês viram aí, ó. Com o azul, olha que coisa linda que é, gente, ele ganhou o coração das minhas clientes, olha, tá? Pra você que gosta de fazer tapetinho aí, gente, olha, eu vou fazer com flor, vou fazer tapete com flor de R$25, mas esse tapete aqui, ele comunica, pode fazer ele com 2 cores, você pode fazer ele aqui, ó, usando aqui no meio uma cor, aqui fazendo desenho de outra cor e aqui repetindo as cores, ou então você pode botar uma listinha usando o seu restinho de barbante aqui, porque tem uma pessoa que me mandou foto que eu vi que fez assim, aqui no meio fez uma cor, aqui fez outra e aqui finalizou com outras coisas. Então, fica bonito também. O importante é você se inspirar. Esse é o tapete Aline Raquel. Lá na videoaula é 35 correntinhas que eu começo. Esse padronizado que eu fiz aqui, na minha cor de acabamento, ele dá esse tamanho de 60, como vocês viram, 64 por 41, 42. Então, assim, quase 65 centímetros de comprimento. Se eu botar mais uma carreirinha nele, ele dá. Mas eu não quis botar não, tá, gente? Eu quis ele padronizado. Você padroniza suas peças? Padronizado. Eita, gente, calma aí. Eita, gente, parou. Despertou. Telefone pra dar remédio pra minha filha. Né? Ela tá meio gripadinha. Então, o que que acontece? Eu vou finalizar aqui com vocês. Ó, mamãe já vai, tá, filha? Aí, o que que acontece? Eu fiz o amarelo, gente. Olha o amarelo. Aí, ele saiu melhor do que aquele dia pra vocês. Olha que cor linda. Que aqui a cor tá natural, aqui eu fechei ali a janelinha. Olha que lindo, gente. Então, tenho 2 dele aqui já pronto, certo? 2 dele. Agora, eu vou finalizar, porque como eu tenho que fazer para aquela cliente, ele fica retinho, tá, gente? Como eu tenho que fazer para aquela cliente, para ela levar para a cliente escolher qual que ela vai querer, porque ela não disse quantos pares ela queria. Ela falou assim para mim, acho que ela vai querer uns 8. Uns 6, uns 8. Então, eu não sei quantidade, mas aí já vai ficar. Dezembro tá chegando, nós estamos em outubro, certo? Nós estamos em outubro, dezembro tá chegando e eu vou estar com a minha pronta entrega aí bem adiantada nesses tapetinhos. Vou fazer, vai vir novidade aí, tá, gente, pra vocês. Então, gente, olha só. É desse jeito. Começo por aqui, vou continuando aqui e daí, gente, eu finalizo como vocês viram aí. Então, eu espero ajudar vocês, é assim que eu faço uma produção. Quando eu vou fazer uma produção de tapete, de jogo de banheiro, eu faço primeiro com as flores. Eu fiz, ó, fiz as flores todinha, venho com verde passo,
ou então eu vou logo passando, ou então eu vou finalizando o cone. Digamos, eu tenho um cone para finalizar. Já faço aquela florzinha e deixo lá. Depois eu vou juntando, vendo quais são as cores da flor, tá? E aí eu venho junto, passo o verde. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar pra vocês, deixa eu ver se tem aqui, porque meu ateliê tá uma benção, gente. Que eu tirei umas cores daqui, eu não sei onde que eu botei ela, eu guardei ali. Eu tenho um verde que eu comprei, ó, fazer barulho. Eu tenho um só cone verde que eu comprei pra me passar em todas as flores, isso vai adiantar. Se você não tem como comprar aquele... Puxa aqui. Se você não tem como comprar aquele mescladinho, gente, mesclado, multicolor. Então, você pega um cone só do fio mesmo, do fio 6 aí, ou do fio 8 que você usa, e você passa em todas as suas bases. Você vai economizar, tá? Vai ficar bonito do mesmo jeito, você vai trabalhar do mesmo jeito. Lógico, se você vai vender do preço que você achar melhor aí, tá? Olha, fica bonito? Fica bonito com esse daqui. Mas esse aqui também fica um charme, gente. Se eu colocasse mesmo o verde, importante é ter um verdinho, ou bota de outra cor aí. Não necessariamente você tem que colocar verde, tá, gente? Ó, eu tenho que vir ensinar vocês a fazer esse tapete aqui, tá? Tô com a base adiantada aqui. Então, gente, é sobre isso. Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês aí já tenham, de alguma forma, se inspirado aqui. De alguma forma eu tenho conseguido ajudar vocês. Vou soltar esse vídeo pra vocês agora. E se Deus assim permitir, se Deus permitir, tudo é permissão do Senhor. A honra é dele, a glória dele, tudo é pra ele. Nada é nosso, se não for do Senhor. Nós temos as coisas porque Deus nos dá, Deus nos permite conseguir, tá? Então, se for da vontade dele, eu volto aqui com vocês. Deixa eu ver, hoje é terça, né? Se for da vontade de Deus, eu volto com vocês amanhã na quarta, pra mostrar pra vocês o que eu fiz. Não sei se eu vou trazer pra vocês amanhã, porque, gente, eu tenho que agilizar umas coisas ali, certo? Eu tenho que agilizar umas... dar continuidade no meu serviço de casa, entende? Tomei um banho, gente, olha, tô aqui no meu ateliê, mas eu tenho que organizar ali, tenho que organizar o almoço, tenho que organizar a casa, mas eu creio que dá de eu fazer esses 3 tapetinhos aqui hoje, por quê? Porque esse aqui eu já tô finalizando, e aqueles 2 ali são 2 bases, que dá de eu finalizar aquelas 2 bases, se eu não tiver que parar pra mim continuar o trabalho da outra cliente aí, tá? Então, eu também tenho outros trabalhos pra fazer. E assim, gente... Ah, Amanda, mas você tá vendendo? Gente, não se preocupe em relação, assim, a você ver os outros vender e você diz, ah, mas eu não consigo vender. Prepare, entregue pra Deus. Olha, você já viu as lojas, como é que são? As lojas, o dono de loja, eles colocam várias peças ali. Mas será se eles ficam assim, eu tenho tal dia pra me vender? Elas vão ficando, porque a gente vai lá na loja e tem aquela peça. Vai na loja e tem aquela peça. Tem peça que fica ali, ó, mas você vai e não tá lá mais. E aí? Porque chegou o dono ou a dona, como diz uma querida aí, né? Que foi lá buscar, né? Como diz a querida Poliartes, né? Ele foi lá buscar. A cliente foi lá buscar o que é dela. Quando a gente faz as coisas, a gente tem que fazer em direção a Deus. Eu amo assistir as meninas, sabe? Várias meninas aí que dão dicas aí. Eu amo assistir, eu amo ouvir, porque muitas vezes eu escuto vocês, tá, gente? Gente, agora eu vou falar pra vocês aqui, pra finalizar. Eu lembrei aqui de uma querida que tá me acompanhando com certeza aí. Vocês já viram o canal da irmã Eva Iris? Vocês já viram? Tem um canal dela, é Eva Iris, e também tem o Vale da Esperança, né? Vão lá pra vocês verem, gente. Ela Dia das Crianças, assim, ela se vestiu de criança. Gente, eu me diverti, crochetando, dançando na presença do Senhor. É muito bom, gente. É muito bom. Davi dançava, né, na presença de Deus, né? Então, a gente também tem que dançar, se alegrar na presença do Senhor, tá, gente? É desse jeito, vou finalizar o vídeo com vocês aqui, crochetando um pouquinho. Vou ali dar, né, xaropinho ali pra minha filha. Xaropinho. É remédio, gente, caseiro, tá? Deus abençoe vocês. Que a Papai do Céu abençoe, guarde a sua casa, guarde a sua família. Enche da bênção dele sobre a tua casa, sobre a tua família. Desejo pra você tudo em dobro que você deseja pra mim. Beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!